Prezadas senhoras e senhores, boa noite. Desde já gostaria de agradecer por estar aqui participando do Seminário em Administração, SEMEAD 2022. Presente trabalho em hospitalidade em tempos de pandemia do Covid-19 nos setores de alimentos e bebidas e hospedagem. Ele foi elaborado por essa pessoa que vos fala, Anderson Soares Lopes, sob a orientação da professora doutora Elizabeth Kyokuada, coordenadora do programa de pós-graduação em hospitalidade da Universidade AMB. Morumbi. Então eu trago aqui falando que a hospitalidade para início da pesquisa, né, vamos dizer assim, eu trago aqui para vocês dizendo que a hospitalidade é um intercâmbio humano contemporâneo de forma a melhorar o bem-estar mútuo dos stakeholders envolvidos nessa atividade, né? No caso dessa pesquisa, vamos trabalhar a questão dos alimentos e bebidas e também a questão da hospedagem, que é considerada pelo Brotherton e pelo Lugosi, pelo Brotherton 1999, pelo Lugosi 2008. A partir daí, elaborou-se o problema, as preposições e o objetivo principal, o objetivo geral da pesquisa, né? Então, qual o impacto da pandemia do Covid nas relações de hospitalidade? No caso, hospitalidade analisa as pesquisas em hospitalidade, né, analisam as relações existentes na sociedade, vamos dizer assim. E o objetivo principal, analisar, classificar os materiais dispostos sobre Covid-19 e desta forma avaliar o impacto nos setores de hospedagem e alimentos e bebidas. Então, né, vamos dizer assim, eu trago aqui para vocês inúmeras questões que são trabalhadas no contexto da hospitalidade. Tópicos de pesquisa, vamos dizer, abordagens teóricas por vezes inovadoras, como as redes online, a questão da hospitalidade ser um instrumento de controle social, né? E que por vezes surge de forma a reduzir as diferenças entre os indivíduos. A questão da tecnologia da informação, do consumo global de comida e também as emissões de carbono no setor turístico, a visão entre estudantes e gestores no setor da hospitalidade, a prestação de serviços, as organizações do setor da hospitalidade, né, que por vezes envolve também aspectos financeiros, experiência do consumo, a satisfação e a fidelização. Também torna-se possível no decorrer do Covid-19, da pandemia do Covid-19, verificar, analisar as múltiplas perspectivas, né, que surgiram no ambiente da sociedade a partir das redes sociais, das plataformas sociais, em que foram divulgadas notícias, por vezes duvidosas, enquanto outras buscaram apenas divulgar notícias verdadeiras, né? Houve esse conflito de interesse, então foi bastante interessante isso. O método da pesquisa. Essa pesquisa realizou pesquisa documental, onde trabalhou-se as notícias sobre Covid-19. O período
foi de 26 de fevereiro a 26 de março. Lembrando que em 26 de fevereiro de 2020 é o primeiro caso comprovado de Covid-19 no Brasil. Entretanto, existem hoje em dia estudos que mostram que o Covid-19 já havia entrado no Brasil um pouco antes, casos em que médicos ligam para os seus professores questionando determinado tratamento não surtir efeito. Os portais utilizados para análise foram G1 e UOL, devido à sua audiência, sua repercussão no Brasil. As categorias de análise utilizadas foram: a primeira, os meios de hospedagem; a segunda, os alimentos e bebidas. Então, aqui eu trago para vocês inúmeras questões trabalhadas no setor dos alimentos e bebidas, como o agronegócio, a questão do desabastecimento, porque houve uma corrida da população para os supermercados, primeiramente devido a inúmeras notícias, a inúmeras questões que foram trabalhadas, os decretos municipais e estaduais, o desemprego nesse setor, as compras online, a cerveja Corona e também o surgimento do Corona Burger. Enfim, foram inúmeras questões trabalhadas. Também no setor de hospedagem verificou-se vamos dizer assim, o Airbnb, que ganhou muita evidência, os hotéis que foram utilizados para a quarentena, já que algumas pessoas ficaram infectadas e para não infectar suas famílias iam se hospedavam em hotéis, e algumas personalidades, hospitais de campanha que foram instalados em estádios e daí por diante. Então, o que se tem com isso? Se tem que, no decorrer desse período, houve uma ruptura dos modelos tradicionais na nossa sociedade, né? Alguns aspectos foram repensados, construídos e desconstruídos, vamos dizer. Então, aqui estão as referências. Os autores gostariam de agradecer o apoio na elaboração, desenvolvimento e conclusão da pesquisa. Gostariam de agradecer à Universidade AMB Morumbi. Muito obrigado. Pergunta, né? Qual foi o método de pesquisa que você utilizou? Então, foi... Opa. Ah! Então, o método foi... Elaborou uma pesquisa documental, foram levantadas todas as notícias do G1 e do UOL num período de um mês, que é justamente aquela pesquisa que a gente desenvolveu, e o que foi feito nesse período, né? No decorrer desse período, eu fui fazendo esse levantamento, inclusive estava comentando agora há pouco, você começa a ver, nossa, o impacto da Covid no setor de saúde, o impacto da Covid no setor de eventos, o impacto da Covid no... Então, para não me alongar muito, o que foi feito? A partir dessas notícias, né, que tiveram, eu comecei a meio que selecionar no próprio Excel, na tabela lá do Excel mesmo, eu fui listando quais eram voltadas para alimentos e bebidas e quais eram voltadas para hospedagem, né? E aí, a partir daí, eu consegui gerar aqueles gráficos. Deu um trabalho, mas e foi isso todo feito no período de um mês, que é justamente o período que foi comprovado o primeiro caso de Covid no Brasil, né? Então, essa foi a ideia. A partir do primeiro caso de Covid confirmado no Brasil. Alguém tem uma pergunta? É só a título de curiosidade, tá? Porque eu coloco na sua posição a ter curiosidade de desenvolver uma pesquisa dessa forma. Como que você foi atrás você jogou no Google? Você foi nos próprios sites tanto da UOL quanto da Globo.com buscando as notícias? Como que você conseguiu fazer essa busca? Tá.
Essa pesquisa, eu acho que tem uma pesquisa de Mendes Wada anterior, que ela já havia exercido alguma coisa parecida, né? Eu não vou lembrar direito o que foi. Então, qual foi a minha ideia? Replicar essa questão, só que com um tema voltado à Covid, né? Que era uma crise de saúde pública, que estava impactando. ãh, e aí eu comecei a fazer o levantamento disso. Como foi fazer? Foi assim, foram horas de acesso, dias de acesso, meses de acesso ao UOL e G1, sabe? Perdi muito tempo. Não é que eu perdi muito tempo, mas foi bastante tempo. Eu passei fazendo isso, tentava inicialmente fazer isso assim, a minha acordava de 5 da manhã ou 4 da manhã e levantava. Eu briguei com Aí, ele. isso. Aí depois, quando eu chegava no trabalho 4 da tarde, né, aí eu pegava, voltava lá e fazia de novo, enfim. Mas aí sempre tem uns stakeholders que, né, que ajudam. Por exemplo, professor Paulo, professora Beth, já continua, vai. Então, tudo isso ajudou, né? Não é fácil, mas valeu. Eu tenho uma pergunta. Fica à vontade. Pode falar. Ah, vou falar no microfone. Você utilizou o Excel ou você fez em alguma outra base? Você exportou? Você inseriu no Excel e exportou para alguma outra base depois? Eu Boa. Eu peguei esses dados e fui meio que... No começo você começa a fazer assim, né? O basicão, copiar, colar. Aí depois você cansa, aí você começa assim, o seu digitar vai mais rápido. E você começa a digitar. E, e assim foi feito. Tem um problema? Existe. Por quê? Porque até a gente conversou, porque teve uma hora que a pesquisa ficou muito redundante. Mas o que acontece? O G1, ele publica, você não percebe, às vezes, a gente não percebe, né? Mas você termina lendo várias vezes a mesma notícia num dia. Como isso acontece? Só dar um exemplo. Primeiro, possível caso de Covid no Brasil, na América Latina. Aí depois sai outro caso. Possível caso de Covid no Brasil. Possível caso de Covid em São Paulo, no estado de São Paulo. Possível caso de Covid na Grande São Paulo. Possível caso de Covid em Osasco. Aí depois disso, no dia seguinte, vem a confirmação do que foi. Aí no dia seguinte vem tudo isso, Brasil, América Latina, Brasil e Osasco. E aí depois... No Excel tudo, senão outra ferramenta. Não, no Excel. Por que eu utilizei Excel nessa época? Porque o professor Paulo ele estava também com outras atividades, então foi feito dessa forma, né? Mas aí quando tem uma pesquisa nossa que está em avaliação e o professor Paulo já pegou, já usou o software, já... Isso. Então, aí, aquela ali, vamos dizer assim, é o completão. Esse daí foi só um mês. Aquela são 2 anos de análise. 75 mil notícias, né? A gente analisou. E a gente percebeu justamente o que o Anderson falou. Chegou um momento que a gente percebeu que as agências de notícias queriam criar uma, vamos dizer assim, uma imagem de caos que estava lá. E aí o que acontecia? Eles minimizavam a publicação de notícias positivas e maximizavam a publicação de notícias negativas. Então, publicavam várias vezes, em vários estados, trocando, né, às vezes trocando só o título da notícia. A notícia, no final das contas, era a mesma. E aí a gente pegou por estatística, né? Porque a gente olha ali, a gente vai vendo as curvas ali, vai vendo que as coisas são muito parecidas. O resultado da sua busca. Porque a gente, nessa pesquisa, a gente fez uma análise que a gente chama de sentiment analysis. Né? O que é sentiment analysis? A gente pega o próprio texto, e aí a gente aproveitou as categorias do Anderson, a gente categorizou
E a gente treinou inteligência artificial para quê? Para ela entender o que era, de acordo com a categoria, aquela notícia. E aí iria categorizando. Só que a gente começou a perceber que tinha uma curva onde, de repente, no mesmo dia caíam coisas assim muito parecidas. A gente começou a ver que tinham muitos outliers. A gente começou a analisar, a gente começou a ver que... E aí, na pesquisa, a gente vai pontuando isso. Aqui, essa notícia saiu 10 vezes. Entendeu? Porque foi a ideia de criar... Bom, todo mundo lembra, né? A pandemia está muito recente, porque virou aquela coisa... Primeiro, num primeiro momento, a incerteza, né? E aí a gente percebeu assim, os veículos de notícias queriam confortar as pessoas. Não se sabia muito bem, então eram dicas de como você não se contaminar e tal. Num segundo momento, virou uma coisa política, o presidente atacando o Globo, atacando, né? E aí, o contra-ataque das agências de notícia foi mais ou menos esse. Tipo assim, vamos agora jogar as negativas, impulsionar as negativas e minimizar as positivas. Mas, por exemplo, no momento, uma dúvida, totalmente Uhum. leiga, então não sei. Não, foi. Mas, ah, Nós estamos aprendendo com isso. Isso foi legal. Isso foi legal. mas quando vocês veem, tem mais notícias negativas, por exemplo, isso acompanha com o número de casos, com o número de mortes, tem alguma relação, sem ser apenas política ou não? Não, Não tem. não tem. Surreal, né? Surreal. Não tem uma correlação. Claro que a gente não conseguiu estabelecer essa correlação, né? Mas se a gente cruzar as notícias com o número de casos, não impulsiona. Entendeu? Então, e a gente foi aprendendo, né? Brigamos bastante, porque... Reuniões. Porque o que acontecia? Me mandava um Anderson uma planilha com 20 mil dados. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Eu falava, meu, você não dormiu, cara? Você é louco? Né? Aí olhava, e agora? O que eu vou fazer com isso? Eu, Beth, pelo amor de Deus, o que eu faço com esses dados? Eu não sei isso, eu comecei a pensar, se vira. Né? Então, e aí depois ela falava isso e ela aparecia com alguma solução. E aí eu tentava outra solução. E aí a gente começou a criar metodologia, né, isso mesmo, para a gente poder lidar com isso. Aí, uma parte dos dados a gente analisou. A gente não conseguiu fazer uma coisa que eu queria, que era justamente tirar o trabalho desse menino, né, que era o web scraping. Ou seja, fazer o programa e buscar direto no site as notícias e tabular. Dá para fazer isso, mas o tempo era muito escasso e a gente não podia perder esse timing, né? Que é o grande problema que a gente está tendo com o artigo agora. Não é que o artigo está ruim, é que o artigo perdeu o timing dele. Entendeu? Então as revistas questionam, mas Covid já passou, já não é mais... É aquela coisa, a dificuldade que nós tivemos foi o seguinte, quando a gente estava no meio da pandemia, a gente não tinha como olhar de longe, né? E a gente precisava olhar de longe. Aí precisou chegar ali no final da pandemia, nos 2 anos, e quando nós conseguimos fechar esses 2 anos, e nós conseguimos analisar, aí você tem o tempo de você escrever o artigo, né? Eu antes já tinha feito muita coisa, já tinha feito a parte de revisão, e aí a gente foi fazer a parte de análise de dados. A gente teve que correr e aí manda para a revista. Só que, assim, uma coisa é a revista... São seres humanos que analisam, né? A pessoa está no meio da tempestade. Outra coisa era se distanciar, sei lá, 2, 3 meses, começa a cair o número de casos. Percebe agora, por exemplo, vacina. Quase ninguém discute mais vacina, ninguém fala de terceira, quarta dose, ninguém se preocupou mais com isso. Uma boa notícia, os casos estão subindo de novo. Daqui a pouco vocês vão conseguir. O artigo vai estar, ó. Exatamente. Então é isso, foi essa dificuldade. Então nós fomos aprendendo. Aí o Anderson gerou um monte de coisa, acho que 3 ou 4 artigos disso, né? Dessa luta, né? Na verdade, o que eu fiz, né? Eu peguei o conceito de hospitalidade, né? Hospitalidade, alimentos, bebidas e hospedagem. Porque você começa a repetir tanto que você às vezes não percebe. Olha. Tem alguns pilares na área de hospitalidade, né?
E aí eu fiz, olha, alimentos e bebidas, hospedagem, eu peguei e fiz esse daqui. Aí o outro que vai vir já é sobre eventos. Aí começou. Tipo, eu tava na Sapiens ontem, eu tava pensando que, meu Deus, dá para fazer sobre o setor de saúde? Dá para fazer, sabe como é? Aí teve uma época das lives, né, que surgiu as lives, depois subiu, eu fiz, nossa, gente, como tinha coisa que dava para ter trabalhado, enfim. A verdade é que, assim, pesquisa em internet, ou seja, com dados secundários, se mostrou um negócio absurdamente rico, né? E inexplorado, mas também compreendido, né? Porque a jurista, né, a nossa dificuldade em publicar, porque aí o cara olha aquele monte de cálculo, porque assim, o que a gente não encontrou ainda, né? Pelo menos eu não encontrei ainda. Eu não encontrei a fórmula, a forma, na verdade, né? Por exemplo, PLS. Tem uma forma que você apresenta e as pessoas entendem o que você está querendo falar, apesar de ser um negócio difícil, não é um negócio fácil, né? Com a inteligência artificial, a gente não entendeu essa forma ainda para ciências sociais. Bate na revista, o cara olha e fala, meu Deus, o que é isso aqui? Esse cara é louco. Né? Então, a gente não encontrou essa forma. E aí então vai para a computação. Só que para a computação, o interesse não é a aplicação. O interesse é o algoritmo, você demonstrar o algoritmo. O que você fez? Por exemplo, está bem fresquinho, essa análise das urnas eletrônicas. O que está pegando? Não é a contagem de votos, é a análise do algoritmo. O que ele está fazendo ali por trás para contabilizar as coisas. Entendeu? Então, se a gente trabalhar no campo da administração, nós estaremos interessados nas estatísticas das urnas. Se nós trabalharmos no campo da ciência da computação, nós estaremos interessados em como as urnas chegam naquilo. Então, a gente ficou no meio, né, Anderson? Tipo, porque a gente é obrigado a explicar como, aí sobra pouco tempo para discutir, a gente discute, aí chega na revista, o cara olha aquilo, meu, o que esses caras fizeram? Porque não tem como medir. Vocês estão mudando para fora ou para dentro? Eu tentei para fora e também para dentro. E agora a gente está com a batata quente, porque eu estou, né, nessa fase tentando qualificar, sem querer fazer propaganda. Mas, e aí tem os artigos também, e aí vem tudo junto. É. Tudo que eu pensei que não ia acontecer no meu doutorado. Mas pode deixar. Não, pode ir. Eu vou, não. eu vou preparando outro. Tá? Não, então, mas o que acontece? A gente ele está se metendo numa área. Tudo bom? Ele está se metendo numa área que é aplicar inteligência artificial nos estudos. Por quê? Sempre tem aquela briga quant e quali, né? O pessoal de quali fala que o que a gente faz na área quant não serve para nada porque é muito vazio. Por outro lado, a gente olha para o pessoal de quali e fala assim, nossa, o pessoal de quali faz acontecer o que eles querem. Tem uma discussão muito profunda, mas na verdade é para te cansar. Não, vocês quase não sabem. Então, o que acontece? A gente, com essa perspectiva que a Beth trouxe, né, essa provocação que ela trouxe do MCAT Chemical, o que a gente está tentando fazer? A gente está tentando unir as perspectivas. E uma forma de unir as perspectivas é o quê? É quebrando um paradigma. Né? Por quê? Basicamente, a pesquisa do Anderson, essa última, foi uma análise qualitativa. Só que de muitos dados. 75 mil entrevistas. Né? Entendeu? Então, o que basicamente a gente tem que fazer? A gente tem que ir lá e treinar a inteligência artificial para entender a entrevista. Depois ela classifica os demais. Aí o coitado do Anderson tem que classificar na mão 2.000, né, Anderson? Foi um absurdo. Ler essas 2.000 e classificar na mão. Porque, para ele... Porque, como é que acontece? Ela aprende por exemplos.
né? Então, a gente tem que dar muitos exemplos para ela poder conseguir entender. Aí ele fez a classificação e aí depois a gente fez vamos dizer assim, a contagem, né, dos dados e a gente veio fazendo análise e basicamente é uma análise qualitativa. Ou seja, tem a profundidade de uma análise qualitativa com o rigor de uma análise quantitativa. Entendeu? Mas aí a gente vira um patinho feio, né? Também incompreendido. Aí a gente precisa encontrar esse ponto de bom, sabe? Tipo, aquela coisa, todo inovador, ele sofre, né? Sofre um pouquinho Até você achar o... Porque assim, se Você fosse... abriu o caminho, né? Exatamente. É isso. Se fosse PLS, teria publicado. Se tivesse feito público, PLS... Senhoras e senhores, boa noite. E Norma, sim. Ele falou que ele teve um artigo que foi 8 vezes rejeitado. Eu tô no tem 3 já. Então, só para não ficar chateado aqui, existe um caminho, né? Sim. Eu tive... Meu artigo mais citado foi rejeitado 7 vezes. Acredita. Eu que foi aprovado desde 2019 até E eu tive um também que ficou 6 anos e meio Nossa. parado. Aí ele foi aprovado e publicado, 6 anos e meio depois. Aí me pediram correções, eu falei, meu Deus, eu escrevi aqui. Bom, podemos Podemos. Então, obrigado, gente, pelas contribuições. Again, Anderson Soares Lopes, hospitalidade e eventos em tempos de Covid. O presente trabalho intitula-se Hospitalidade e Eventos em Tempos de Covid-19. Ele foi elaborado por essa pessoa que vos fala, Anderson Soares Lopes, doutorando em Hospitalidade na Universidade AMB Morumbi, sob a orientação da professora doutora Elizabeth Kiokuada, também da AMB Morumbi, ambos do programa de pós-graduação em Hospitalidade. Então eu trago aqui para vocês um conceito central para a pesquisa, né? Que diz que a atividade da hospitalidade se associa à questão dos alimentos e bebidas, acomodação, mas também aos eventos, né? A partir daí estabeleceu-se o problema da pesquisa, as preposições e o objetivo principal. Então, qual é o problema? Qual o impacto do novo coronavírus nas relações de hospitalidade e também nos eventos, né? Então, tem-se aqui o objetivo principal e as proposições. Então, eu trago aqui uma questão. Hospitalidade nos eventos ou eventos de hospitalidade? Como considerar essa questão, né? Então, a literatura sobre eventos e hospitalidade é extensa, onde são verificados e analisados inúmeras questões, campos de atuação, conceituações. Inclusive, se observa algumas questões vistas a partir do setor mais de Meetings in Scientific Conference and Exhibitions. No caso da minha tese, trabalha a questão das feiras de negócios, a questão dos exhibitions. E também observa-se inúmeras questões, a criação e manutenção de relações, o setor de viagens e os eventos, como existe essa relação, né? Porque, na verdade, a partir dos eventos, se observa uma demanda a partir nos negócios existentes. Também eu trago aqui para vocês um histórico com os autores que trabalham a questão da Covid, né? Desde o seu surgimento, a sua disseminação, propagação, como foi que isso ocorreu e como isso passou a afetar a questão dos eventos, mega eventos e feiras de negócio, onde se observou inúmeros eventos sendo cancelados, adiados, e também a questão da rejeição da população nesse contexto. E onde é que se encontra a questão da hospitalidade nesse contexto, Anderson? Se observa a partir do momento que
a hospitalidade surge para resolver essas indiferenças que surgem no momento de crise no setor de saúde pública global. Então, o método da pesquisa, ele foi desenvolvido uma pesquisa qualitativa de caráter documental, onde se tratam as notícias sobre Covid-19 nos portais G1 e UOL, no período de 30 dias. Lembrando que em 26 de fevereiro de 2020 foi onde se tem diagnosticado o primeiro caso de Covid-19 no Brasil. Hoje em dia já existem alguns autores que trazem, que afirmam que a Covid-19 já se encontrava no Brasil muito antes, né? Eu não vou continuar nesse contexto, mas depois eu posso explicar melhor isso. Então foram elaboradas 4 categorias, a primeira sobre informações gerais sobre o vírus, a segunda sobre o impacto na hospitalidade e nos eventos no Brasil, a terceira, impactos na hospitalidade e eventos em outros destinos, e outras categorias, vamos dizer assim. Então aqui são os resultados da pesquisa, onde, voltando aqui o slide, eu trago aqui para vocês informações gerais sobre o vírus. Nesse período foi comum a existência de notas técnicas, por exemplo, lave as mãos frequentemente, evite colocar a mão sobre o rosto, use álcool 70% para evitar contaminação do vírus, impactos nos eventos no Brasil. Eventos que ocorriam em território brasileiro, que foram de alguma forma impactados, tanto seja seu staff, seja o pessoal que fornece apoio a esse evento e daí por diante. Também isso ocorreu em outros destinos, em outras localidades do mundo. E outras questões, né? Como isso ocorreu? Eu trago isso porque foi comum nesse período observar notícia em tempos de Covid-19 ou no decorrer da pandemia do Covid-19. Por exemplo, carro bate, capota e morrem 2 pessoas em tempos de Covid-19. Pessoa é assaltada em determinada avenida na cidade de São Paulo em tempos de Covid-19 e daí por diante. Aqui são alguns resultados da pesquisa, não vou me alongar muito. E aqui, pessoal, eu trago para vocês a conclusão dessa pesquisa. Lembrando que as crises alteram o comportamento da população, da sociedade, do mercado e das organizações existentes. Nesse contexto também encontram-se o setor de eventos. Demonstrou-se inúmeros casos, né? Tudo bem, buscou-se analisar a hospitalidade, mas foi verificado inúmeros casos negativos no decorrer da sociedade. Também foi demonstrado inúmeras possibilidades de pesquisa. Aqui encontra-se as referências. Os autores gostariam de agradecer à Universidade AMB Morumbi pelo apoio na elaboração, desenvolvimento e conclusão desta pesquisa. Muito obrigado. Na verdade, essa foi do início, né? Essa foi a mais inicial. Né? Do mesmo, são frutos da mesma. Exatamente. Do mesmo tipo de mesmo. Não, primeiro foi em capítulos, né? Esse foi só um comparo da coleta de dados. Foi uma série. Foi assim, Em episódio. Começa abril. Aí, aí pega maio também. Aí, não, pega fevereiro. Depois, eu tinha 13 meses. Aí depois, vai do ano. É porque essa parte aí serviu para a gente aprender, né? A gente só aprender. Aí foi um sofrimento mais dele, vamos dizer assim. Aí sabe o que? Porque ninguém sabia como é essa Covid, né? Ninguém sabia se ia durar, se ia acabar logo. Nós achávamos. A gente achou que ia ser uns 15 dias. Foi. A gente estava, até eu estava fazendo estágio de docência, né, Beth, quando começou, e a gente não achava que ia acabar, né, tipo, ter que ficar para casa. Mas a gente tem esperança, mas essa semana vai ser um mês. E semana que vem, foram 2 anos. É isso aí. Eu lembro que teve
uma reunião de final de semestre, né? Não, próximo semestre nós estaremos online, estaremos presencial. E aí não voltaram. Aí um ano e meio, aí no ano e meio voltaram algumas pessoas, né? Que foi com aquela câmerazinha que você tinha que ficar carregando. Ah, é o estava de perspectiva. E algumas pessoas, né? Graças a Deus eu não peguei isso, porque meu pai. E aí o Anderson nessa labuta, né, Anderson? Não, aí a gente não, agora não precisa ser isso. Porque quando eu estava no começo, estava legal a coleta de dados, mas agora que o negócio se prolongou, e outra, vocês sabem, né, que pesquisa transversal não é muito bem, sabe, assim, fala assim, coletei os dados em 15 dias, já me são os resultados. Prevemos, talvez ser uma primeira tentativa, ou no caso da Natália, ela adora testar algum método novo, que ela está aprendendo, sabe? Então, ok, se a prática para ser uma pesquisa, não dá. Se você achar que Deus, o que é Deus, né? Para quem acredita, fez um grupo de 7 dias. A gente, numa coleta de 15 dias, não dá para pesquisa ou pesquisa para Boa tarde. Bom te ver, Beth, também. É que a gente está mais tempo. Olha, tem mais aventuras novas. Bora. Eu estou em algumas novas, eu estava até conversando com o Paulo, mas vamos conversar. Você conseguiu ver os dados, a Ana também deu uns dados assim, né? E essa questão das tematizações, sabe? De não ser mais só o alimento, mas ser o conjunto das coisas. A experiência, né? Só poder lembrar. Sim. Ela tem um leque da geração Y em casa, da Aham, geração Z em casa. Então, eu fiz pesquisa na fila do Vassoura Quebrada. Verdade. Ela fica preenchendo, ela leva o questionário, né? Enquanto está Isso. esperando lá a mesa, ela fica lendo. Vai ter que esperar, né? Aproveitar a oportunidade, né? Aliás, eu tenho que ir. Já Vai, me vai. cobraram. Ela fala com ela é expert até, ela fez conteúdo, Sim, tudo. qual foi a diferença, Tudo. E agora eles abriram lá no Shopping Parque da cidade, que é um parque de diversões, mas uma fila assim gigante. Eu imagino. Você vê como essas tematizações, desculpa, viu? Não, mas essas. Sabe o que é? Eu acho que nós, que a pandemia só aflorou um pouco disso, a gente estava num cotidiano, numa rotina muito concreta, sabe? Então, essas que a gente fala de abstrações, né, essas são importantes, tão importantes quanto as que E saiu na pesquisa, né? Que assim, é como se você entrasse num mundo e você, né, abre essa porta, fosse para um mundo onde não tem as suas preocupações, as suas contas para pagar, a Covid não existe, então assim, você foge, né? O termo fuga saiu, inclusive. Como metaverso vai ser bom. Eu quero pesquisar metaverso. Eu estou dentro. Estamos sócios ali, eu e a Beth ali. Então, Poder pode você entrar. vê na liberdade aquela coisa Sim. que rapidamente já abriu uma segunda unidade. É engraçado que no Covid não é presente assim na elas ainda são, mas foram um personagem que em primeiro lugar você escolha, né? Ah, precisa dar uma lembrancinha para uma garota. Não sei, eu pelo menos um kit assim que vem na minha cabeça, né? Parece um pouco até vintage, né? Mas não, abriu na verdade e fila e tal, e tem que botar tudo bonecão, né? Porque tem que aparecer aquele instagramável, a entrada do lugar. E testando sucesso que já não tem outra casa. Tá até loucura. Então, é isso. Acho que esse desejo de evasão. Vamos lá. Estou precisando, Beth. Estou precisando retornar. Obrigado pelas contribuições. Vamos para
Terceiro ano. Mas é muito estranho, né? O Anderson está sentado aí, ouvindo. Então, agora nós vamos para o Os fatores de- trabalho da UANA, da Natália. Fatores de hospitalidade percebidos pelos clientes em restaurantes. Meu nome é Ana Nardini Margunti, eu sou aluna do programa de doutorado em hospitalidade da Universidade Anhembi Morumbi e junto com a Natália Ferreira Pinho, também aluna do doutorado da Universidade Anhembi Morumbi, vim apresentar hoje o artigo Os Fatores de Hospitalidade Percebido pelos Clientes em Restaurantes. E na introdução, a gente traz que a alimentação ela passou a ser um indicador cultural de condição social e ainda uma opção de lazer para que as pessoas interajam e se distraiam. A hospitalidade ela está presente nos primeiros contatos dentro de um contexto sociocultural no momento em que as relações são criadas. Dessa forma, ela pode ser aplicada a diferentes situações, em que há interação entre o receptor e o acolhido, como na realização da troca de mercadoria pela moeda. Os atributos ou fatores que compõem a hospitalidade podem ser considerados diferenciais para estabelecimentos, como os restaurantes. E a pergunta que norteou a pesquisa é: quais fatores de hospitalidade são percebidos pelos clientes em restaurantes? E nos referenciais teóricos, a gente trouxe o primeiro, que foi restaurante. E aqui a gente trouxe um trecho. Restaurantes, bares e similares são lugares propícios para o encontro e a sociabilidade, seja dividindo a mesa ou as mesmas refeições. Da mesma maneira, pode-se observar nesses espaços muitas atividades em que há forte presença de hospitalidade. O segundo conceito que a gente trouxe no nosso referencial teórico são os fatores de hospitalidade. Quando são analisados atributos que compõem a hospitalidade, eles podem ser aplicados a um estabelecimento, como os restaurantes, como por exemplo a personalização, a recepção calorosa, relacionamento especial e o conforto. Diante disso, é importante que esses estabelecimentos identifiquem quais aspectos são valorizados por seus clientes que representam a hospitalidade. Andrade Polo, 2018. E aí a gente trouxe subtópicos como personalização, utilizamos Arifin 2013, recepção calorosa, que a gente utilizou Arifin Magzi 2012, Arifin, Andrade Polo, relacionamento especial, que a gente utilizou Telfer para embasamento, Arifin Magzi 2012, conforto, Arifin 2013 e comportamentos genuínos, Telfer 2004. Método. Falando um pouquinho da nossa metodologia, a pesquisa é de caráter exploratório com métodos quantitativos a partir da escala de Arifin e Magzi 2012 adaptada. A escala ela foi traduzida e ajustada para essa pesquisa, pois originalmente ela foi desenvolvida para hotéis e ela foi adaptada para aplicação em restaurante. Os itens constantes nas escalas foram medidos utilizando a escala Likert de 5 pontos. O instrumento de coleta de dados foi um questionário com 352 frequentadores de estabelecimentos de restaurantes, disponibilizado no Google Forms de forma online. A pesquisa ocorreu em maio de 2022, e aí o software utilizado para modelagem de equações estruturais foi o Smart PLS 3. E esse é o nosso modelo teórico proposto, sendo H1, a hospitalidade pode ser percebida em situações em que há personalização, H2, a hospitalidade pode ser percebida durante uma recepção calorosa. H3. A hospitalidade é percebida em situações em que existem relações especiais. H4. Percebe-se a hospitalidade em comportamentos que vêm direto do coração, que são genuínos e emocionais. H5. Em ambientes em que há hospitalidade, o conforto é percebido. Resultados. A nossa amostra, majoritariamente, ela tinha de 26 a 35 anos, público feminino, solteiro, pós-graduado, que ganha até 5 salários mínimos. E o último restaurante frequentado foi a la carte, que é quando você escolhe o seu prato no cardápio. A elaboração da modelagem por equações estruturais inicialmente pressupõe a verificação da validade dos construtos. Os indicadores de confiabilidade e validade empregadas nesse estudo foram o alfa de Cronbach, confiabilidade composta e a variância média extraída. Para esse estudo, adotou-se como critério a aceitação de no mínimo 0,70, e os construtos apresentam aceitabilidade a partir de resultados significativos. E para esse estudo, todas as hipóteses elas foram aceitas.
Para o teste final, utilizando o software Smart PLS por intermédio do recurso de bootstrapping para medir os valores do teste T de Student, verificou-se que para este estudo o nível de confiança foi para um valor de 0,00001%. Nesse caso, a relação entre hospitalidade e personalização, hospitalidade e recepção calorosa, hospitalidade e relação especial, hospitalidade direto do coração e hospitalidade e conforto, elas foram suportadas, elas foram aceitas. Essa figura é a bootstrapping do modelo. A hipótese que apresentou maior relevância foi a H3, que traz a abordagem de que a hospitalidade é percebida em situações que existem relações especiais, seguidas da H1, que menciona a hospitalidade percebida em situações em que há personalização. A H4 ela fala sobre comportamentos que vêm direto do coração. Teve a terceira colocação na relevância dos resultados. As menos relevantes foram a hipótese H2 sobre hospitalidade percebida durante uma recepção calorosa e, por último, H5 sobre ambientes em que há hospitalidade, o conforto é percebido. Os resultados apontam que as dimensões abordadas fazem parte da percepção de hospitalidade que um cliente tem de um restaurante, considerando a relação com os colaboradores, de que maneira os seus pedidos especiais, o atendimento, o respeito foram direcionados durante sua estada no restaurante, além dos aspectos físicos do espaço. A pesquisa de Arifin Magazine 2012 obteve os resultados das dimensões com maior relevância na seguinte ordem: personalização, recepção calorosa, relação especial, direto do coração e conforto. Para essa pesquisa, considerando essa amostra, a ordem de relevância foi alterada para relação especial, personalização, direto do coração, recepção calorosa e conforto. Essa diferença de resultado pode acontecer por diferentes maneiras de enxergar as relações hospitaleiras para as diferentes nacionalidades, uma vez que uma pesquisa foi realizada no Brasil e outra na Malásia. O gênero majoritário de respondentes da pesquisa de Arifin Magazine foi masculino, enquanto nessa pesquisa foi feminino. E as conclusões são que a hospitalidade é percebida em restaurantes através de diferentes atributos que foram abordados nessa pesquisa, como personalização, recepção calorosa, relações especiais, direto do coração e conforto. Quando os resultados são comparados com o estudo de Arifin Magazine em 2012, nota-se uma diferença na relação dos domínios, com maior foco em personalização, e na pesquisa atual o domínio com principal resultado foi a relação especial. É possível identificar em ambos os estudos que o conforto é o último fator de relevância. As diferenças de nacionalidade, gênero e do objeto abordado também devem ser consideradas. De toda maneira, foi possível adaptar a escala e utilizá-la para aplicação em outros serviços de hospitalidade, os restaurantes. A pesquisa contou com limitações em decorrência de uma amostra restrita e homogênea, com ênfase na perspectiva dos respondentes em restaurantes à la carte. Recomenda-se a mesma investigação do ponto de vista do anfitrião, com o objetivo de ampliar a amostra e reforçar os achados dessa pesquisa, assim como a utilização de entrevistas em profundidade como instrumento de coleta de dados com profissionais do setor. Acredita-se que essa pesquisa possa contribuir para o melhor entendimento da percepção de hospitalidade dos clientes a partir dos conceitos dos fatores de hospitalidade percebidos em restaurante. Espera-se que essa contribuição seja de utilidade para o mercado de serviços a partir de uma nova abordagem de hospitalidade. Essas são as nossas referências. Muito obrigada. Olá! Parabéns pelo trabalho. Eu só ia chamar a atenção para um ponto. Pode voltar lá na última. Tem uma introdução que a gente Olá, boa fazer tarde. antes. Na perspectiva do setor em restaurantes à la carte. Para fazer mais sentido. É bem relevante das por último, HC. Esse artigo ele veio de uma disciplina que foi de métodos quantitativos. Uhum. Então, a gente já vai fazer alguns ajustes, né? Acho que até em fatores, atributos de hospitalidade, a gente vai trocar. Mas essa é a primeira vez que a gente está apresentando ele ao público, então a gente está super feliz. Inclusive, a gente ficou muito feliz de saber que é Paulo. Na hora de começar os índices, ele viu a Na verdade, aqui, ó, tá vendo? 1 e 1, né? Tudo bem que esses dois fatores aqui
seria interessante eles serem eliminados, porque está com overfitting os dados, ou seja, está com 100% dos seus dados. É que só ficou uma variável, isso influencia. E aí você elimina. Aí você elimina. Você elimina o fator. Né? Aí você coloca a hipótese não foi confirmada, né? Outra coisa, eu estou achando os índices muito altos nas relações. Estou vendo os R quadrados ali, tá vendo? Explica 90%, 85%, né? As cargas ali, 92, 90. Você não acha também que deu um viés na hora dos respondentes? Pode ser. Vocês têm uma concentração grande de uma dada faixa etária, um determinado nível de escolaridade, que não, até certo ponto, não é o retrato da população brasileira, é muito diferente da população brasileira. Quando é assim, eu tenho uma certa tendência a imaginar como é que esses dados foram coletados. Ou seja, vocês partem das suas próprias relações e eu duvido que vocês se relacionem com pessoas muito diferentes. Isso acaba dando, eu quando vi os dados da Bíblia assim, acho que deu um viés já de partida. Por que de partida? Porque se isso acontece, todos os demais dados, eles tendem inclusive, naquilo não é o demográfico, mas, digamos, hábitos, usos, costumes tendem a ser mais próximos, porque uma amostra mesmo bem aleatória. Então, acho que esse é outro cuidado, né, Paulo? Porque e é o que você está falando, né? Dá umas cargas elevadíssimas, mas é que talvez a partida da amostra tenha provocado como consequência isso. Exatamente. Acabou. Nesse caso aqui, o overfit. Tudo bem, é só eliminar os dois aqui. Tem que eliminar quando assim? Quando sobra só um, é recomendado. Porque... E a hipótese. Pesquisa quântica gosta de unanimidade. Isso, exatamente. Porque. Mas mesmo assim, né? Aí responde muito o que a Beth está falando, tá vendo? As cargas são muito altas nos fatores. Isso aqui na variável que a gente chama de exógena, né? Que é uma variável está muito alta. Na endógena também, ó, tá vendo? Tudo bem, né? Então são aceitáveis os OVS aqui. Mas o R quadrado ali está muito alto. 0,73 está bom. Mas 0,98, 0,85. Mas, por exemplo, isso não pode ser porque as pessoas enxergam que esse fator ele auxilia na compreensão da hospitalidade do lugar, então personalização está altamente relacionado com a percepção de hospitalidade, bem como special relationship, relação especial e direto do coração, que, assim, se a gente desmembrar no inverso, né, os autores, eles desmembram a hospitalidade também, lembram dessa categoria. Sim. Por isso que essa carga é elevada, então, talvez o erro tá... Não veja como erro. Não veja como erro. Não tem... erro, mas por isso que a carga deu muito elevada. Isso já é uma definição da sua pesquisa. Exatamente. Como enunciar isso para que seus respondentes possam realmente ter uma variação. Porque, às vezes, é assim... Você põe nas limitações. Vocês me conhecem bem. Eu tenho uma certa resistência a adotar uma escala só porque ela já está publicada. Não deu certo. Deu certinho. Ainda mais adaptar a escala. Por quê? Porque, às vezes, você está lendo em inglês, você vai passar isso para português, e outra é engraçado, porque, em geral, a gente até faz o referencial teórico, mas a gente não cruza isso da referencial teórico com o que a escala está apresentando como terminologia, como, sabe? Então, eventualmente, fala assim, olha, esses grandes conjuntos, porque em português fica um pouco gozado, sabe? Você tem um questionário assim, então, esse comportamento tem direto com o coração, isso pode ter... margem para várias interpretações. E outra, também pode deixar o respondente desconfortável no sentido assim, se eu disser que
discordo, você visto como malvado, sabe, Isso. como malzinho. Então, eu acho que, né, Paulo, é importante que a pesquisa tenha dado assim, porque aponta para vocês alguns aspectos, agora que vocês querem ampliar e tal, para ajustes inclusive linguísticos, porque às vezes é só isso. O que você... A sugestão é, em princípio, elimina esses dois, né, que são os problemáticos, explica, né, o que vocês entenderam que, por que eles foram rejeitados, né, o que chegou nesse caso que eles foram rejeitados. Explica que vocês perceberam uma tendência de overfitting, né, que vocês perceberam, overfitting é um superajuste, né? Superajuste. Na minha pesquisa, a gente rodou um pré-teste do questionário e a gente teve que Ajustar, né? ajustar a semântica. Era só, a semântica não, era só o termo, né, a frase, a escrita mesmo, para poder tirar esse viés, né? Uhum. O que o pessoal faz normalmente? O pessoal faz o que chamam de tradução reversa, né? Quando você vai fazer a escala. O que é a tradução reversa? Aí você, ou um tradutor, traduz a escala. Aí você pede para outra pessoa que conheça português e inglês pegar essa escala e traduzir para o inglês e você compara as duas. Entendeu? Aí você compara as duas. Aí depois você ajusta. E tem uma outra, eu não vou lembrar o nome exatamente, que eles chamam, acho que é validação cruzada. Aí eles pegam essa escala traduzida e mandam para vários especialistas. E aí os especialistas vão pontuando ali o que eles acham, tudo, e aí fazem um ajuste. Que é a da semana. Sentimento, E sabe? Porque você pode até falar em inglês, mas de repente no dia a dia, no cotidiano, passar para português também fica gozado. Então, acho que tem esse aspecto, mas de qualquer maneira. O Paulo está dizendo, né? É o que eu falo, se a resposta dá não, já é uma resposta. Não fiquem assim, achando, mas eu já está tão contente. Foi quase um ano, sabe? Já vou dar spoiler, o meu teve uma que não foi suportável. Mas eu achei que mudou um pouco, até que nos comentários, eu acho que muda um pouco o olhar que a gente está vendo o artigo. Acho que a primeira lição é essa, a tradução. Primeira tradução. Segunda, a gente trocou o contexto, né? Era para um hotel e a gente trouxe para restaurante. Não funcionou tão legal, talvez porque a interação numa situação de restaurante é um pouco diferente da interação de 24 horas, pelo menos, né, no hotel. Acho que tem alguns fatores que diferem. E também, restaurante, assim como hotel, mas restaurante especialmente, tem aquele momento que você vai para o restaurante, você não quer que ninguém venha direto no seu coração, você não quer que ninguém... Por quê? Porque você tem 15 minutos para almoçar, e o que você quer é que seja rápido, que seja bom, que na hora de pagar a conta dentro do certo. Exato. Tchau, obrigado. Então, também tem, né, uma questão de motivações, ou em que circunstâncias de restaurantes vocês estão falando? Vocês podem dizer, olha, essa foi aplicada não é só para jantares em restaurante fine dining, que aí a tendência é que não seja, né? Ou, olha, eu fui sim, levantei 5 restaurantes por quilo na região empresarial de São Paulo na hora do almoço, segunda a sexta-feira. É óbvio que é diferente. Tem um artigo, não vou lembrar, mas ele faz umas classificações de restaurante. Vocês podem usar essa classificação. Fine dining. Na outra sala tem um trabalho que é um tipo de estrutura viável. Eu lembro. Satisfação na serviço de restaurante. É isso. Mas, assim, o que é bonito é justamente isso. Vocês trouxeram uma visão. Aí, só para tranquilizar o coração de vocês,
um orientando do Ayrton, que era o Alexandre Faro, ele usou essa mesma escala, só que para medir hospitalidade em aviação, em aeronaves. Aí ele fez 5 pré-testes. 5 pré-testes. Por quê? Ele teve o mesmo problema que vocês tiveram. Ele pegou a escala e ia simplesmente aplicar. Aí, opa, calma aí, mas aviação é diferente de hotéis. Você lembra que no primeiro teste ele não estava acreditando? Para que ele tem? Exatamente isso. Que ele é militar, né? Ele... Só a escala já está publicada, já está validada. Depois que Verdade, eu não lembrava disso. Deu. Só que, assim, a escala era outra. no fundo, vocês têm o direito Exato. de, com base na escala tal, aí você faz toda a sua pesquisa e, ao final, a sua contribuição é propor. Exatamente. Lógico, sem nunca esquecer qual foi a origem. Uhum. Mas você não precisa estar sempre espelhando. Por quê? Porque os contextos são diferentes. Uhum. Né? Então, é bem importante. Eu estou meio impactada, acho que ontem, o trabalho de outros trabalhos que eu discuti era sobre público surdo. Uhum. E há dias que eu estou mesmo encacetada, não com surdos, mas com o discurso de inclusão. E o Laschner, ele fala muito, né, nesse aspecto de inclusão como uma das facetas de hospitalidade, ou seja, da pessoa se sentir parte. Uhum. Então, ao ouvir a apresentação, né, do trabalho de vocês, eu estava pensando, né, e quando a gente presta agora, essa escala super conhecida, muito utilizada, Uhum. mas a gente não tem elementos que identifiquem exatamente essa questão que é tão importante, porque fala de acolhimento, mas e quem não é aquele perfil, né, que a pessoa que ficou no manual de atendimento ali, né, e se vem, se vem cadeirante, se vem cego, se vem qualquer tipo de síndrome, está nos parecendo, e a gente está da academia como serviço, realmente é uma das coisas que eu já concluí, faz um tempo que é mais fácil falar, sabe? Uma universidade industrial. Vocês também, com certeza, são lá na análise. Mas se a gente não sabe nem o que quer dizer a síndrome que vem no alto do aluno, como que você está sendo isso? Não vai longe. Uma vez esqueceram de me avisar que ia ter uma tradutora de Libras na sala para ajudar um aluno. E esqueceram de me avisar. Eu quase briguei com a mulher porque, como a mulher ficava de costas para mim. Vai sentar, por favor, tal. Aí depois que eu vi que ela estava traduzindo um pouco mais. Exatamente. Fazer uma lei cultural de hotelaria, eu simplesmente uma apresentação quase 400 slides e tinha muita imagem, eu não ia falar, mas tinha várias fotos, eles montando para mostrar para eles, onde eu ali. Quando eu entrei para pôr meu pendrive, para já deixar tudo pronto, entrou um aluno. Eis que eu vejo, que ele dobra a minha branca, ele foi embaixo da cadeira. Não sei, porque aquela imagem natural da gente, não vejo, olha que esse detalhe continua. Sim. Não significa, mas vai significar lá imagens. A cultura mesmo teve também uma discussão, uma das pessoas ela era cadeirante, e aí ela falou sobre inclusão e fez uma super crítica para a Ambitur, falando de toda, enfim, Não toda a tinha estrutura, escada, né? não tinha como chegar na escola sem ser escada. Mas é isso. Mas fiquem tranquilas, é um processo. E, inclusive, vocês ajustam isso e mandam uma revista. Para vocês verem as críticas, entendeu? Não, e também, né, Paulo? Acho que estão cada vez mais claro para todos, não exato. só para elas. Por que esse tal curso, que depois pode ser completado com um aquário,
depois de mudar um processo de que é justamente para poder entender algumas coisas que o quantitativo não responde, quer dizer, ele até pode responder, mas homogêneo não é necessariamente uma resposta. Então, talvez a técnica de levantamento possa ser outra, em que você, sabe, não uma técnica qualitativa, que ela não está aqui de entrevista, sabe? A semestre passado ela se pelava no meio da entrevista lá. Ai, tudo bem. Talvez uma entrevista em profundidade, sabe, um pouco de grupo, uma coisa assim, pudesse ajudar mais. Porque aí você vai evoluindo. Porque aquela coisa, você pega tudo aquele modelo, tá, né? Aí deu problema naqueles 2 pontos. Por que deu problema? Então você faz uma entrevista de profundidade, para entender aquilo. Daquilo se desdobra um mundo de coisas que você não havia pensado antes. Você coloca no seu modelo. E é uma eterna busca, é um processo. Né? Porque, assim, né, só para finalizar, a gente não pode esperar do quantitativo o que ele não pode dar. Assim como a gente não pode esperar do qualitativo que ele não pode dar. Entendeu? Aí a gente tem que aproveitar o melhor dos dois. Certo? É basicamente isso. Aí vocês podem jogar a bola no artigo de vocês, nas limitações. A gente não tem resposta para isso, mas podem surgir pesquisas qualitativas, sensado, entendeu? Testar em outros públicos-alvo, melhorar, fazer uma validação de escala, entendeu? Dar um passo para trás. Então, vocês podem colocar tudo isso no artigo, já no artigo que vocês têm agora. Entendeu? Muito obrigada. Isso. Ana, tira uma foto. Vez da gente a Ana sentar. Tira uma foto. Hoje vai ser a minha defesa da tese, né? Eu não tive assim. Eu vou pôr até o microfone aqui, ó. Janelinha, Dani? Não, gente, também não vai. Eu disse que eu estou me sentindo Lula. Você quer descobrir? Eu estou me sentindo Lula. Ganhei eleição, já... Com os dois, né? Porque como Nossa, orientador. doido vale mais, né? Só um momento, gente. Eu estou indicando a Ana como embaixadora. Pronto. É minha defesa da tese, praticamente. Não teve foto. Um ano depois, entendeu? A Ana fica defendendo ali, fica dando ideias. O Eduardo vai para o outro lado, não viu, professor? Ele já está. Ele já está. Vou tirar uma de lado. Ana, você tem muitas fotos. Obrigada. Tá vendo? Agora minha defesa. Vocês Um não ano viram depois. Aí ele ficou interessado, né? Não, ele agradeceu, eu troquei mensagem depois. Ai, que bom, vocês tiveram a oportunidade de saber isso. Eu juntei umas ideias no desenho, né? Eu gosto dele porque ele é super simpático, né? O cara é super simpático, super acessível, né? Super... Fui perguntar em inglês. Eu falei, tranquilo, vou colocar ali no chat. A Beth vai ler. Ana, você quer fazer a pergunta? Faço. Tem nada. Morri do coração, mas eu sei. Morri, mas passo bem. Nosso co-líder internacional, Eduardo Paranamon, que são alunos da parte mundial de estar no cenário. Assim, desculpa, né? Porque o cara é da Universidade de Tenerife na escola, né? Ele foi que não despedirá ano passado, ele não vai conseguindo entrar, né? Bom, então agora, último trabalho, gestão dos expatriados, a influência da hospitalidade e mobilidade corporativa e adaptação na experiência dos profissionais expatriados. Eu, Ana Beatriz, o Antônio Benedito, professora Elizabeth, professor... Olá, eu sou Ana Beatriz Cautela,
e junto com Antônio Benedito, Elizabeth Kiokuada e Paulo Sérgio Gonçalves de Oliveira. O nosso artigo é Gestão de Expatriados, a influência da hospitalidade, mobilidade corporativa e adaptação na experiência dos profissionais expatriados. Então, nós partimos das informações que existe um crescente movimento de globalização, fusão e aquisição nas empresas transnacionais e multinacionais, e isso acaba gerando impacto no aumento do número de profissionais executivos vivendo e trabalhando num país estrangeiro. Não só executivos, mas como de muitas outras modalidades, né? Então, a gente vê isso no esporte, estudantes, pessoas que são auto-expatriados, que vão para tentar a vida em outro lugar. E também a Global Mobility como uma movimentação de pessoas pelo mundo, e ela é um conceito que vai além da expatriação, mas também da possibilidade de contratar estrangeiros para dar suporte a novos negócios, então as consultorias internacionais. Como referencial teórico, nós tratamos da hospitalidade como a relação entre pessoas, a empresa anfitriã e o profissional e familiares sendo os hóspedes. Quando a gente fala empresa, pode ser no caso do esporte, o clube que contrata, ou do auto-expatriado, a empresa que recebe esse profissional que está tentando a vida em outro lugar. A expatriação, o conceito do profissional que se muda ou por vontade própria ou pela empresa para trabalhar em outro país. E o conceito de mobilidade corporativa é o planejamento, a organização e a responsabilidade da empresa, do clube, da universidade, antes, durante e depois do processo de expatriação em relação não apenas ao profissional, como aos familiares. Muitas vezes, né, esse profissional ele viaja com toda a sua família, e esse conceito de hospitalidade e a gestão da mobilidade corporativa precisa se aplicar a todos, não apenas ao profissional. Como objetivo, nós tivemos compreender de que maneira a gestão da hospitalidade durante a mobilidade corporativa, em consequência da expatriação, pode se tornar um fator de competitividade para a organização, e as hipóteses que foram testadas foram: a hospitalidade influencia a mobilidade, a adaptação e a experiência dos profissionais expatriados, a mobilidade corporativa influencia a adaptação e experiência dos profissionais expatriados, e a adaptação dos profissionais e cônjuges influenciam a experiência da expatriação. E o modelo que foi utilizado para esse artigo é esse que está aqui, tendo a hospitalidade como base para influenciar tanto a mobilidade corporativa, a adaptação à experiência, a mobilidade corporativa influenciando a experiência, assim como a mobilidade corporativa influenciando a adaptação e, consequentemente, a experiência. Como método, foi utilizado um questionário que foi aplicado para profissionais e cônjuges brasileiros e estrangeiros. Esse questionário foi traduzido, teve a semântica adaptada e foi validado por especialistas. Tivemos 226 respondentes, utilizou-se a modelagem de equações estruturais, e utilizamos o Smart PLS. Foi utilizada uma escala Likert de 5 pontos, variando de discordo totalmente a concordo totalmente, e com isso medimos os 4 construtos de sustentação: a hospitalidade com 13 itens, mobilidade corporativa com 10 itens, adaptação com 5 itens, experiência com 5 itens. O resultado dessa análise, nós tivemos essa figura, então pode-se perceber que a hipótese 1 e 2 foram totalmente suportadas, a hipótese 3 não foi suportada, e esses resultados obtidos reforçam a importância da gestão da hospitalidade para a mobilidade corporativa, a adaptação e a experiência do expatriado e da gestão da mobilidade corporativa na adaptação e experiência do profissional e dos seus familiares, que acompanham durante os processos. E muitos profissionais, muitos expatriados acabam retornando em função da não adaptação dos familiares,
porque o profissional ele passa a rotina dele pouco muda uma vez que ele sai de um escritório e vai para outro escritório em outro país. Mas a rotina de quem acompanha é que é mais impactada, porque tem que se adaptar ao local, muitas vezes ao idioma que não fala, à cultura, principalmente. Então, o acolhimento e a preocupação com essa família, né, que vai junto, é tão importante quanto a preocupação com o profissional que chega. Os resultados encontrados, eles reforçam a importância da gestão da hospitalidade e da mobilidade na adaptação e experiência dos profissionais que são expatriados. Essa hospitalidade impacta diretamente na mobilidade, na adaptação e na experiência do profissional expatriado, e a mobilidade influencia a adaptação e experiência do expatriado. Esses temas ainda são pouco difundidos e conhecidos por todos os envolvidos nesse processo, e aí acaba preenchendo essa lacuna teórica. E a hospitalidade é um fator que contribui nos processos de expatriação, pois se baseia em ações de hospitalidade e na relação humana mútua. As referências utilizadas. Obrigada, estamos à disposição. Tenho vontade com a pergunta. Só uma dúvida. A escola de hospitalidade foi a Disney Leste? Foi, a Disney Leste, adaptado, né, para essa foi só uma parte dela, mas eu usei outras escalas também, a escala de expatriação e a escala da mobilidade também. Ela fala do cliente feliz, do cliente... eu acho que sim. Ela fala do cliente feliz, do cliente... nossa, fugiu também. Mas a gente pegou aquela parte para assim, fez tudo o que podia para me ver feliz, né? Então a gente eu adaptei a semântica focada na empresa recebendo o profissional e os seus familiares. Então, como a gente está, né, com uma procura do programa, acho que também vale a pena a gente falar um pouco mais contínua de hospitalidade baixa. Sabe, ele traz, né, aquela que vai do inicial até o idealista, né, ao contínuo da hospitalidade, que está no artigos dele, e não traz uma escala, mas eu acho que quando a gente pensar o desdobramento do conceito, pode ter algumas inspirações interessantes que a gente não está achando espaço, sabe, só em três. Né? Então, tem a hospitalidade autonomia, está pegando também todo. E essas facetas vão aparecendo, inclusive, em relações de danças mais emocionais, né? Que é o que a gente conversava muito, né? E no seu caso também, se você quiser dar uma olhada no passo adiante, eu acho que cabe também a questão de meta, porque a gente conversava muito, né? Chega um expatriado com a família, em geral não é a empresa que vai cuidar da família, é outra família. E nessa altura há uma alternância de papéis, ou seja, gente que não se esperaria que fosse anfitriã, que seja momentaneamente se torna, sabe, assim, não, eu vou te apresentar lá no colégio, essa universidade, essas coisas acabam acontecendo que são. Tem a espontaneidade, né, que o Camargo cobra, das relações que se estabelecem, só que aquela pessoa não estaria, em tese, ela não é responsável por isso, né? Isso aparece porque essa aqui eu fiz o recorte só da parte quant, né, da parte ETIC, mas eu fiz uma EMIC antes para a qualificação, aí essa foi a parte ETIC, depois teve uma outra rodada de EMIC para poder fechar. Então, isso que a Beth está falando aparece tanto na primeira EMIC quanto na última. Né? A importância da rede de apoio, que normalmente não é, muitas vezes não é a empresa que se preocupa. Teve até um caso de foi vice-presidente lá da Avon, que ela conheceu o marido dela lá, porque ela foi num evento que a advogada indicou, falou, não, você está aqui muito tempo sozinho, tudo, vamos para esse evento hoje.
E ela falou, lá, aqui no Brasil, eu tinha uma identidade. Eu era Virgínia, da Avon, filha de não sei quem, mãe de não sei quem, enfim. Lá, eu era Virgínia da Avon, ponto. Só. Eu não tinha... A minha identidade eu perdi. Não, tem outras filhos dele, também conheci seu marido. É, você estava, né? É que ela foi pro evento para poder sair do meio, né? Um pouquinho diferente da sua história, né? Não. É, eu tive condição na conta. Não. É, eu lembro que você contou pra gente. Bom, podemos encerrar a sessão, então? Está esperando, então. É verdade. Agradecemos a todas as participações, as participantes, aos congressistas. Bom evento. Podemos tirar